Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora, doutora, compositora e maravilhosa Taylor Swift. Chegamos ao nosso 6º episódio. Eu quero agradecer demais todo mundo que tá dando stream, que tá compartilhando, que quando ouve, posta lá no Instagram, marca Do Re Mi Fá, marca Rumores da Inês também. É por vocês e pra vocês que o podcast é feito semanalmente com todo carinho. Então, realmente, muito, muito, muito obrigada. Agora vamos começar de verdade. Olá, Midnighters! Como é que vocês estão? O que vocês estão achando desse período pré-lançamento de álbum? Eu sempre comento com fãs mais novos que estão vivendo a sua primeira era de Taylor Swift desde o começo, fãs que chegaram no álbum passado, fãs que não estão tão acostumados assim com esse período de lançamento da Taylor, que é um momento que vocês precisam aproveitar cada minuto. A gente sabe que depois a Taylor desaparece por meses, a gente não sabe nada sobre ela. Então aproveitem os stories bobinhos, aproveitem videozinhos tolos no TikTok, aproveitem tweets em que ela aparece e solta algum easter eggzinho besta. Mas também não percam o tempo de vocês apenas procurando easter egg, porque isso é chato, é cansativo. Às vezes uma coisa é só um post, uma foto é só uma foto. Então aproveitem realmente tudo que a Taylor tá oferecendo pra gente agora. Se vier clipe vai ser tudo, eu tô apostando em um clipe, eu tô apostando em um single agora ainda nesse mês. Mas se não vier, dia 21 de outubro vem o álbum inteiro e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Ainda comentando com vocês um pouquinho sobre o lançamento de Midnights, eu comentei hoje ainda no TikTok que a Taylor voltou a ter uma aba de eventos no site oficial dela. Isso era uma coisa que tinha sumido desde o cancelamento da Lover Tour. Então eu acho que logo vem coisa por aí. Quem sabe logo a gente vai ver Taylor Swift aqui no nosso solo brasileiro, tomando uma bela caipirinha e se divertindo com os fãs brasileiros, né? Vamos torcer, orar e juntar dinheiro, né, gente? Porque a gente sabe que não vai ser barata a brincadeira, caso aconteça. Mas chega de Taylor Swift aos 32 anos, vamos voltar para uma Taylor Swift de 14, quase 15 anos. No episódio anterior eu contei para vocês que depois de uma proposta horrível da RCA, Taylor Swift se levantou, foi embora e assim demitiu seu agente da época, Dan Dimitrov, e também encerrou ali qualquer vínculo e qualquer contrato que ela pudesse ter com a RCA Music Records naquele momento. Hoje a gente vai saber o que aconteceu depois disso. Então, vamos lá. Recapitulando, então, no episódio anterior, eu tinha explicado para vocês o que era o tal do contrato de desenvolvimento que a Taylor, aos 13 anos de idade, assinou com a RCA Music Records. Contei para vocês quem é Dan Dimitrov, qual foi o motivo do envolvimento dele na carreira da Taylor. Aí depois eu expliquei também que, quando se encerrou o contrato de desenvolvimento da Taylor com a RCA, eles falaram para ela que eles não iam assinar um contrato de gravação com ela naquele momento, eles queriam continuar assistindo o desenvolvimento dela por mais 3 anos e meio, isso é, até ela completar 18 anos, a menos que ela aceitasse ser apenas performer das músicas que outras pessoas iriam compor para ela. Criar um álbum que seria realmente um produto para o público e ela seria apenas a performer e rosto para o público. Nesse momento, a Taylor diz que não, ela decide desistir da gravadora, opta por se levantar e ir embora, e ali ela encerra o contrato dela com o Dan Dimitrov e também com a RCA. A verdade é que a Taylor percebeu que essa estratégia era para transformar ela em apenas mais um produto que daria dinheiro fácil para a gravadora e que faria ela e a família dela terem pouquíssima voz e decisão na carreira dela, que era o que a Taylor queria. Ela queria ser uma compositora e queria ter voz e decisão ali no caminho que ela estava trilhando. E esse modelo, ele era um modelo conhecido de negócio naquela época. Como eu comentei com vocês no episódio anterior, Christina Aguilera tinha sido contratada pela RCA nesse mesmo estilo. A Britney Spears, que trabalhava diretamente com o Dan Dimitrov, tinha sido criada no mesmo estilo para ser realmente assim uma explosão no mundo pop. E eles estavam vendo ali uma menina bonita, branca, de olho azul, loira, alta. É óbvio que eles olharam e pensaram, opa, mais um produtinho aí pra gente tacar na mídia e ganhar um dinheirão em cima dela. E ela vai ter pouquíssima voz, depois vai ter ali uma vida super difícil quando fica adulta e tal. Então a Taylor foi super madura de dizer, isso não é pra mim, levantar e ir embora.
E dessa maneira, então, ela estava livre para fazer o que ela bem quisesse, assinar com quem ela bem entendesse, só que também ela estava sem perspectiva nenhuma de carreira. Ela tinha demitido o Dan por achar e ter toda a razão de que toda aquela ideia de transformar ele num produto tinha partido dele, mas agora, sem ele e sem a RCA, ela estava exatamente como ela estava antes de sequer se mudar para Nashville, sem perspectiva de futuro. A Andrea, inclusive no Journey to Fearless, que é aquele documentário que eu tô sempre sugerindo pra vocês, ela chega a comentar, assim, que pra ela foi um choque quando a Taylor levantou e falou que não queria e foi embora. Ela ficou tipo, oi? Quem vira as costas pra RCA, sabe? Quem desiste de um contrato desse, menina? Você tá louca? Mas ela deixou a Taylor tomar a decisão, mesmo que isso demonstrasse praticamente o fim da carreira da Taylor, que mal tinha começado. Aqui, eu cheguei a pensar em pular esse pedaço da história e ir direto pra performance da Taylor no Bluebird Café, que mudaria toda a perspectiva de futuro dela, mudaria toda a carreira. E efeito borboleta, né? Aquela performance lá do Bluebird Café faria eu estar aqui sentada hoje contando essa história pra vocês. Mas, conforme eu fui escrevendo o roteiro do que acabou virando o 7º episódio, eu percebi que eu pularia uma parte muito importante do desenvolvimento da Taylor enquanto artista e também o desenvolvimento da sua maturidade enquanto pessoa, se eu pulasse esse período entre a desistência do contrato da RCA e a tal da performance lá do Bluebird Café. Então vamos com calma. Eu vou contar tudo que rolou de verdade depois que a Taylor realmente recusou o contrato da RCA, passo a passo. Apesar de estar sem perspectiva de futuro enquanto carreira, a vida em Nashville para Taylor Swift, ou melhor, em Hendersonville, né, que eles moravam naquela cidadezinha ali ao lado de Nashville, não em Nashville em si, continuava muito boa. O Scott Swift tinha comprado um barco, que mais tarde ele ensinaria a Taylor a pilotar, como a gente sabe lá por conta de Nobody No Crime. A Andrea estava super de boa em casa, estava adorando a vizinhança nova. E o Austin, o irmão mais novo da Taylor, também tinha se adaptado bem à escola. A Taylor, por conta dessa boa vida, assim, que eles estavam levando ali em Hendersonville, não sentia pressão nenhuma vinda da família dela, por eles terem literalmente mudado para outro estado por causa da carreira dela e ela ter basicamente desistido da oportunidade que ela tinha naquele momento. Na verdade, bem pelo contrário, a vida estava bem boa, assim. A Taylor estava com amigos na escola, tinha deixado para trás aquele período horrível lá em Reading que ela sofria bullying. Tava tudo indo muito bem. Além do que, todo aquele período lá da RCA, indo semanalmente para lá, o tempo que ela passou com as pessoas que eram realmente influentes na carreira de muitos artistas de Nashville, e também todos aqueles dias que ela passou no backstage do Country Music Awards, começaram finalmente a dar frutos para Taylor, independentes do contrato dela com a RCA. Ela começou a participar de reuniões com grandes compositores de Nashville, mesmo sem ter contrato com nenhuma gravadora. A Taylor até comenta que nessa época a vida dela estava sendo muito engraçada, porque durante o período da manhã e um pouco ali depois do almoço, ela realmente se sentia uma adolescente de 14 anos, só que depois da aula, a mãe dela pegava ela e levava para essas reuniões e ela passava o fim da tarde e a noite inteira se sentindo como uma mulher de 45 anos, porque ela estava reunida com compositores muito adultos e ela estava ali treinando e aprendendo com eles diariamente. O que eu tô dizendo para vocês aqui é que a Taylor tinha como mentores compositores gigantes de Nashville, mas que eles realmente eram só compositores, eles não eram performers. Normalmente essas pessoas elas se especializam em escrever músicas para outros artistas, que são apenas performers. Então, esses compositores vendem as composições e acabam vendo suas músicas estourando nas rádios na voz de pessoas muito famosas. Então, tu chega ali e vai vender uma música pra fulaninha, que já é muito famosa, já tem shows e não sei o quê, e ela vai cantar uma música sua. Vale lembrar que a ideia da cantora e compositora não era tão comum há uns anos atrás como é hoje em dia. Grandes nomes da música de antigamente, e até da época ali quando a Taylor era adolescente e estava começando, sempre foram só performers, como é o caso de, citando ali pessoas bem antigas, Frank Sinatra e Elvis Presley, que não compunham, apenas eram performers de suas músicas, e mais atualmente a gente tem pessoas como a Celine Dion e a própria Britney Spears. Tem até um momento bem engraçado da Britney, abrindo parênteses aqui, que a Britney tá no Carpool Karaoke com o James Corden, e ele pergunta o significado de uma música pra ela e ela fala, eu não faço a menor ideia. Como se ela nunca tivesse nem prestado atenção na letra da música, ali deixando bem claro que não é uma composição dela, né? Eu sei que eu acho que ela compôs Every Time, hoje em dia eu acredito que ela componha, né, gente? Mas lá no começo da carreira, não. Então isso era bem comum naquela época e não era uma coisa assim que a gente olhava estranho. Hoje em dia, como a gente tem muitos cantores e compositores, né, que são cantores que também compõem as próprias músicas, a gente acaba achando muito comum, mas naquela época não era tão comum assim.
vem se tornando mais comum, né? Eu adoro, porque eu adoro um cantor-compositor. Mas então, esse grupo de pessoas com quem a Taylor se encontrava todos os dias depois da escola, trabalhava exatamente com esse processo de composição e venda de música. Uma das pessoas que a Taylor conheceu nesse período foi a Liz Rose. A Liz Rose, ela é uma antiga conhecida aqui do fandom. No futuro, quando a Taylor finalmente conseguisse ali um contrato com uma gravadora e começasse a gravar álbuns, ela viria se tornar co-compositora de músicas como Teardrops on My Guitar, Tim McGraw, Fearless, You Belong With Me e, é lógico, né, All Too Well. Então, ela é co-compositora de grandes hits da Taylor. Ela se sentou ali com a Taylor e ajudou a compor algumas das maiores músicas da carreira. Inclusive, All Too Well é reconhecida até hoje, antes mesmo do lançamento da 10 Minutes Version, como uma das melhores composições da carreira da Taylor. Naquela época, a Liz disse que ela e a Taylor se deram bem logo de cara, que ela tinha visto uma das apresentações da Taylor lá na época da RCA, e na hora ela disse para as pessoas que estavam ao redor dela: essa menina vai ser muito famosa. Depois, quando as duas começaram a trabalhar juntas nas composições, né, nesse período que eu tô contando para vocês, dessas reuniões diárias, a Liz disse que ela não ficava o tempo todo corrigindo ou ensinando a Taylor. Era realmente um trabalho em conjunto, que ela tanto ensinava a Taylor quanto ela aprendia. E há uns anos atrás, eu acho que já era na época do lançamento ali de Reputation, a Liz deu uma entrevista em que ela falou que ela não gosta de levar crédito pelo começo das composições da Taylor. Porque ela disse que desde o começo a Taylor era brilhante, que ela só servia assim para aparar algumas arestas e dar algumas dicas aqui e ali de expertise que ela já tinha em relação a gravações, mas que mesmo as músicas em que ela aparece como co-compositora, 90% da composição ainda é da Taylor. Então a Liz admira demais o trabalho da Taylor desde o primeiro dia, e ela era uma dessas pessoas com quem a Taylor se sentava todas as tardes ali aos seus 14, agora acho que já 15 anos, para trabalhar nas composições. Nessa época, então, a Taylor acabou chamando a atenção de uma outra gravadora, a Sony Music Records. Eles entraram em contato com a Taylor para que eles passassem a trabalhar juntos. Eles sabiam que a Taylor tinha rejeitado a tal da proposta da RCA porque ela queria que as composições dela fossem valorizadas e levadas a sério. Então, eles sabiam também que a Taylor estava praticando diariamente com os maiores nomes de composições de Nashville. Então, provavelmente um desses compositores que se sentou e disse: olha só, Sony, tem essa menina aí, eu tô vendo ela todos os dias, ela tá compondo, ela tá crescendo, fiquem de olho nela, blá blá blá. Então a Sony convida a Taylor e os pais dela para uma reunião. Aí eles oferecem para ela um contrato em que ela trabalharia como compositora para outros artistas, exatamente como aqueles outros compositores com quem ela se reunia faziam. Só que ela ainda não ia performar as próprias músicas. Elas seriam expostas ao público com outros rostos, outras vozes. Então ela seria como a Liz Rose, por exemplo, assim, que ia passar a vida inteira compondo, que é um trabalho que também é muito legal para quem gosta de compor, mas ela não se tornaria uma grande estrela como era o sonho da Taylor. Estar em um palco cantando para milhares de pessoas seria deixado para trás se a Taylor aceitasse essa ideia da Sony. Nesse momento, é claro que a Taylor acaba tendo um momento de dúvida. Afinal, era a segunda vez que uma grande gravadora que sabia do que estava falando, que conhecia o mercado musical, falava para ela que ela não era o suficiente. Ou faziam com que ela virasse um produto com as composições de outra pessoa, ou diziam que, legal, as composições dela até eram bacana, mas que ela não ia ser quem iria aparecer para o público com elas. Que era outra pessoa que levaria essas músicas para o grande público. Aí a Taylor ficou pensando, talvez eu devesse melhorar a voz, talvez eu devesse melhorar minhas performances, talvez eu precisasse de mais conexão com as minhas próprias músicas. A Taylor sempre soube o que ela queria com a carreira dela, só que ela estava começando a pensar que talvez não fosse para ser, que pessoas que entendiam mais que ela sobre o mercado estavam falando que ela não era tão boa assim no que ela achava que ela era. E aí ela chegou até cogitar aceitar essa proposta da Sony. Ela ficaria compondo com eles, trabalhando em vender sua música, melhorando, blá blá blá, por alguns anos. E aí depois ela voltaria a pensar em ser uma grande artista e etc. Quando ela já tivesse ali um chão mais coberto e já tivesse uma idade em que as pessoas parassem de olhar para ela como uma garotinha, né? Foi o que ela acabou pensando que ela pudesse fazer naquele momento, que daí ela ia voltar e aí tentar ser uma artista, parar de vender as composições, mas a Taylor sabia que ela não ia se sentir feliz nem completa vendendo as composições e vendo outras pessoas performarem histórias que eram tão pessoais para ela. Mesmo assim, com esse pensamento em mente, a Taylor ainda assim decide deixar esse caminho com a Sony aberto, falando que ela não ia negar a proposta, mas ela também não ia iniciar de vez. Ela não queria fechar um contrato que impedisse ela de talvez receber uma proposta de outra gravadora, mas ela também não queria dizer, olha, não, isso é uma péssima ideia,
ideia, porque ela já tinha largado uma grande gravadora e talvez não fosse muito inteligente virar as costas para uma segunda gravadora tão grande que ela ia começar a ficar conhecida como uma menina que não aceita contrato nenhum. Então ela deve ter pensado, tá, vou deixar essa porta aqui aberta, vamos ver o que vai dar. Em janeiro de 2012, a Taylor foi entrevistada pelo The Daily Telegraph e ela falou que nessa época ela estava sentindo que ela precisava manter essa porta aberta porque ela estava percebendo que ela estava ficando sem tempo, ela estava ficando velha, que é muito engraçado de pensar porque ela tinha 15 anos muito recém-feitos, mas ela pensava que ela precisava aproveitar aquele momento em que ela estava tendo várias vivências de adolescência para compor o máximo possível. E foi por isso que ela decidiu não fechar nenhuma porta, porque ela tinha muito medo de perder grandes oportunidades e que talvez se a carreira dela lá pra frente não desse certo enquanto artista, ela ainda ia ter esse contrato enquanto apenas compositora. Só que esse acordo da Taylor com a Sony de talvez role alguma coisa, talvez vocês comprem as minhas músicas, não durou muito porque ela começou a perceber que eles queriam alterar demais as composições dela, que mesmo sendo outra pessoa cantando, ainda assim ela nem ia reconhecer uma composição dela ali naquela música. Então ela pensou, não, mais uma vez vocês estão tentando transformar a minha música só em produto, então deixa pra lá. Aí então a gente chega finalmente em novembro de 2004, em que a Taylor Swift, de 15 anos agora, ia se sentar para tocar 3 músicas no Bluebird Café. Esse episódio de hoje realmente foi um pouco filler, assim, porque eu achei importante, quando eu tava escrevendo o roteiro, eu parei e percebi que se eu pulasse direto ali da saída da RCA e falasse pra vocês que, daí a Taylor foi lá e tocou no Bluebird Café imediatamente depois, ia parecer que as coisas sempre foram muito fáceis pra Taylor, que não é o caso. Realmente, esse começo da carreira dela, assim, foi uma insistência imensa. Eu falei pra vocês que ela desistiu do contrato da RCA quando ela tinha quase 15 anos, e aí, então, esse show dela do Bluebird Café, que vai mudar tudo nessa nossa história, ele aconteceu no dia 4 de novembro de 2004. Então, a Taylor já tinha 15 anos. Mês seguinte, ela faria 16. Então, a gente tem que parar pra pensar que passou muito tempo, que muita coisa aconteceu nesse 1 ano ali praticamente e que eu não queria deixar passar em branco para contar para vocês a história que ia parecer que ia ficar com um buraco gigante. Então, no episódio da semana que vem, eu quero sentar para vocês e realmente explicar a importância do Bluebird Café para a música de Nashville, que eu sei que vocês gostaram bastante do episódio que eu expliquei toda a história do Grand Ole Opry. Eu quero fazer a mesma coisa com o Bluebird. Eu quero contar para vocês com calma quem é Scott Borchetta, qual é a conexão dele com a Taylor lá no começo da carreira, como tudo isso se desenrolou. Então o episódio de hoje, ao contrário do anterior, não vai encerrar com um grande cliffhanger, assim, porque realmente eu decidi botar um episódio a mais aqui no meio. Mas eu espero que vocês tenham gostado, mesmo assim, eu espero que vocês tenham tirado algumas informações importantes desse roteiro e desse episódio de hoje. E no próximo, então, eu vou realmente aprofundar mais nessa outra parte da história. Então, compartilhem com os amiguinhos, me sigam em todas as redes sociais. Eu sou do Remify em todos os lados, digitando do Remify eu apareço em todas as redes sociais. Segue também o Instagram do podcast, que é Rumores da Inês, que eu toda semana posto assim que os episódios saem, sai todo domingo às 18h30 pontualmente. E eu espero vocês então aqui domingo que vem com um cafezinho pra gente falar e ouvir mais fofocas sobre Taylor Swift aqui no Rumores da Inês.